É para nós uma grande alegria nós podemos partilhar desses momentos que com certeza são preparados com bastante antecedência pelos nossos amigos do plano espiritual, que organizam uma série de ações procurando direcionar para nós encarnados todas as energias possíveis e imagináveis, para que juntos os dois planos da vida, o plano dos vivos, segundo a carne, e daqueles que já partiram ou ainda não chegaram, que estão para vir, possam interagir e coexistir com bastante tranquilidade, com paz e harmonia. Todos nós avançamos para um tempo diferente daquele que hoje nós vivemos. A humanidade caminha com passos céleres, rápidos, em direção a uma nova era, onde estaremos todos nós envolvidos por vibrações diferentes. Tudo, evidentemente, obedece ao plano de evolução traçado pelo Mestre Jesus. Nosso grande amigo, nosso Mestre por excelência, programou desde há muito tempo que desta forma acontecesse. Que nós, a humanidade, ao longo do tempo, pudéssemos, através da experiência, do aprendizado, através das nossas relações, através do amor, nós pudéssemos avançar para essa fase tão aguardada e tão esperada. Uma fase nova, dizem os espíritos amigos, onde a Terra estará na condição de planeta de regeneração. Sabemos nós, pela doutrina, pelos estudos que já fizemos, que no atual estágio, que já dura bastante tempo, nós estamos habitando um planeta dentro da escala evolutiva dos mundos, porque nos falam os espíritos que assim como as pessoas evoluem de tempos em tempos, assim também os próprios planetas, que são as nossas casas planetárias, as nossas escolas, também evoluem. Então, se nós pegarmos lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que no nosso universo nós vamos ter planetas selvagens ou primitivos, que são aqueles planetas que éramos, lá na Idade da Pedra, no início, o planeta ainda na sua infância espiritual, nos primeiros passos evolutivos, onde existem, evidentemente, muitas situações ainda primitivas. À medida que evolui, passa para outras fases, e a atual fase do planeta, já em transição, é um planeta de provas e expiações. O que significa planeta de provas e expiações? Então, para nós, o próprio nome já traduz, evidentemente, muito do que acontece na Terra hoje. Prova, todo mundo sabe o que é, principalmente quem já estudou, quem ainda estuda. São situações pelas quais o aluno, ou o espírito, ou a pessoa tem que passar para justamente comprovar, dentro dessa provação, se já aprendeu uma determinada lição. Então a gente vai estudando, vai trabalhando, vai crescendo, em determinado momento vem uma provação, ou uma prova, para aferir o aprendizado do espírito, ou do aluno, ou daquele com o qual a gente está em contato. E expiação, evidentemente, é como se fosse um pagamento. Expiar os pecados, expiar os erros, é demandar um certo tempo de reclusão, um determinado tempo numa provação, ou nesta expiação, onde nós estaríamos como que quitando um determinado débito, pagando uma determinada dívida, ou nos redimindo de um determinado erro, de um pecado, vamos dizer assim. Então, se o planeta é de provas e expiações, nós vamos ter aqui pessoas expiando, não é isso? Com X, ou pessoas em provação. É como se nós fôssemos, entre aspas, espíritos endividados, que cometemos erros e agora temos que quitar
esses débitos. Em algumas análises, poderia até ser encarado como uma prisão, né? O que faz o prisioneiro quando está recluso durante um determinado tempo na cadeia ou na prisão? Ele não está espiando as suas faltas? Ele não está, segundo a lei, pagando um determinado tempo da sua vida, onde espera-se, pelo menos em teoria, que durante este período ele reflita, ele aprenda e ele saia dessa reclusão ou dessa prisão regenerado ou pronto para ser reincorporado à vida social. Não é isso que a gente imagina? Então a Terra, nesse sentido, também pode, na atual fase evolutiva, ser considerada uma prisão. A prisão do espírito, onde esses espíritos estão presos à matéria ou à carne, e durante esse processo de prisão, expiam os seus erros, se redimem dos pecados. Todos nós entendemos isso? Então, na Terra, na atual fase evolutiva, nós poderíamos dizer que existe uma grande quantidade de espíritos endividados ou imperfeitos nesse sentido. O Livro dos Espíritos nos coloca também que, num planeta de provas e expiações, o mal é a maioria. Né? É como se nós entrássemos numa prisão, vamos encontrar lá grande quantidade de pessoas que fizeram ou ainda fazem o mal. É como entrar no hospital e ficar surpreso. Puxa vida, mas nesse lugar só tem gente doente. Né? Tirando os médicos e os enfermeiros. Né? As pessoas que estão no hospital estão em convalescência, estão se recuperando de uma determinada doença. Então não pode causar estranheza nós visitarmos um hospital e nos surpreendermos. Nossa, tem muita gente doente. O hospital é para isso. Né? Ou entrar na farmácia e dizer, aqui só tem remédio, né? Ou tem muito remédio. O local indica o fim, né, para o qual ele existe. Então a Terra, na atual fase evolutiva, existe como uma prisão, um hospital, um local onde os espíritos vêm para reaprender dentro das provações e das expiações. Ok? Então é claro que para os espíritos que se encontravam numa fase evolutiva superior, espíritos mais sensíveis, espíritos que já aprenderam com os erros e estavam na Terra, misturados com esse joio, né, que sofra os embates disso. Então, por exemplo, uma pessoa pacífica vivendo entre violentos vai trazer a sua dose de sofrimento. Porque ela já não gosta mais da violência. Não é assim? Mas ela vive entre os violentos. Fazendo uma comparação muito simples de entender, é como alguém que gostasse do silêncio e viver no meio dos barulhentos. Né? Tem gente aqui que gosta de silêncio, de tranquilidade, gosta, e aí de repente, lá para a sua casa, para o seu condomínio, muda, né, um conjunto de rock, não é isso? Que ensaia 24 horas por dia. Então é o som no último, todos os dias, 7 dias da semana. A pessoa que gosta de silêncio vai sofrer aí um martírio, vai estar espiando, evidentemente, os possíveis pecados, ou estará em provação, né, para que a sua paciência seja testada. Então, para alguns é uma provação, porque está em contato com o mal. Né? Para aquele que gosta de silêncio, é uma provação estar próximo dos barulhentos. E existe também essa proximidade para que aquele que aprendeu o valor do silêncio passe a mostrar para os barulhentos o quanto que é importante, pelo menos de vez em quando, que eles façam silêncio. Entendemos isso? Então, o que acontece hoje na Terra? O contato dos bons com os maus, daqueles que gostam do silêncio com os barulhentos, do joio e do trigo, tem um propósito. Vocês acham que tem? O Livro dos Espíritos, o Evangelho, nos coloca isso. Qual o objetivo de joio e trigo estarem juntos até a colheita? Né? O Emmanuel coloca isso muito bem numa das suas mensagens. É necessário que joio e trigo permaneçam juntos durante o crescimento, até a hora da colheita. Na colheita há separação. Então, a permanência, né, ou o entrosamento de espíritos nas mais diversas faixas evolutivas tem um propósito. E isso acontece na Terra.
no planeta Terra reencarnado. Porque vamos imaginar que nós quiséssemos fazer isso no plano espiritual. No plano espiritual é muito difícil. Por quê? Porque ao desencarnarmos, cada espírito tem uma sintonia vibratória. Então, desencarnado alguém que gosta de silêncio, vai procurar o quê? O silêncio. Desencarnado alguém que gosta de barulho, vai procurar o quê? Barulho. Não tem como você colocar juntos mais as duas pessoas, os dois espíritos. Porque eles vivem em sintonias vibratórias diferentes. Vocês lembram do Nosso Lar? Todo mundo já leu o livro? E viu o filme também? Quem viu o filme, só o filme, leia o livro. O livro é extraordinariamente melhor. Mas vocês lembram lá do filme ou do livro que o André Luiz desencarnou, né? Ficou 8 anos no umbral. Vocês lembram disso? 8 anos no umbral. Foi resgatado. Passou por um período de tempo de melhoria e não viu a mãe dele. Não é? Não viu. Durante 8 anos no umbral, cadê a mãe do André Luiz? Se perguntasse, nossa, que mãe desalmada, né? Abandonou o filho no inferno do umbral e ó. André Luiz não viu a mãe nesse período de 8 anos. Foi para o Nosso Lar, permaneceu um tempo até se recuperar e só depois disso que ele conseguiu ver a mãe. Vocês lembram disso? Lembro. Né? Por que ele ficou 8 anos no umbral sem ver a mãe e mais um período em Nosso Lar já sem ver a mãe? Eles viviam no mesmo local? Em faixas vibratórias totalmente diferentes. Por mais que a sua mãe quis entrar, ou quisesse ter entrado, de fato quis ter entrado em contato com André Luiz, não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque André Luiz não tinha uma sintonia vibratória que permitisse que ele entrasse em contato com a mãe. Né? É como se ele estivesse aqui e a mãe dele aqui. Existia um espaço, uma distância vibratória muito grande. E ele precisou de um tempo para ser reconduzido ao Nosso Lar e ter condições. A mãe dele desceu vibratoriamente e eles conseguiram se encontrar. Mas o que ela falou para ele? Eu não posso ficar aqui. Aqui não é o meu lugar. Vibratoriamente falando, não é aqui que eu vivo. E outra, eu tenho trabalho a fazer, que não é aqui. Então a mãe dele deslocou-se e de vez em quando, né, algumas vezes vinha visitar o filho. Então, o planeta Terra é maravilhoso nesse sentido porque ele possibilita duas pessoas vibratoriamente diferentes estarem juntas. Para uma aprender com a outra. Então, olha a riqueza do planeta em termos educativos. Porque aqui no planeta Terra, encarnados, nós temos pessoas das mais variadas faixas vibratórias. Pessoas evoluidíssimas, que a gente às vezes nem desconfia. Né? Lembram dos testemunhos do Chico? Né? Aproveitando aí o nosso patrono, né? que emprestou o nome para essa casa. Né? O Chico, em determinados momentos, falava aos colegas. Né? Tem até a história de um mendigo, não é isso? Que entrava lá e que ele falava que era um espírito extremamente iluminado. Né? E lembra que quando ele desencarnou, ele viu uma luz, que parecia uma estrela entrando na casa. Né? E quando ele percebeu aquele espírito luminoso, era aquele mendigo, né? Maltrapilho, que ficava ali em Uberaba, que vinha visitá-lo na casa. Era um mendigo, né? Um espírito extremamente luminoso. Então, às vezes, nós convivemos com pessoas ao nosso lado, simples, extremamente despretensiosas, e a gente não imagina o grau evolutivo dessa pessoa. Quanta riqueza ela tem que pode nos ajudar a ser melhores do que somos. Não é isso? E às vezes também, o contrário, estamos em contato com uma pessoa que tem problemas profundos de conduta moral, que está num estágio evolutivo extremamente primitivo ou atrasado. Mas também que a gente não percebe muitas vezes, porque é uma pessoa, diz Emmanuel, civilizada. Né? Então ela tem um verniz social. O que significa o verniz social? Aquela certa hipocrisia, aquela educação que a sociedade nos dá e que a pessoa tem uns bons tratos. Né? De repente até está muito bem vestido, não é isso? Está muito bem talhada, muito bem trabalhada, né?
fala muito bem, se relaciona muito bem, mas traz a podridão na alma. É o famoso túmulo caiado que Jesus falava. Afastai-vos de mim, hipócritas, né? Túmulos caiados por fora e podres por dentro. E na época de Jesus, quem eram os hipócritas? Os próprios sacerdotes, fariseus, os homens da lei, né? Que equivaleria a ser os homens da lei de hoje, os sacerdotes, os escribas, aqueles que detinham a cultura e o poder. Eram, no dizer de Jesus, naquele caso específico, os piores. Então nós estaremos em contato, e estamos ainda, com pessoas das mais diversas faixas vibratórias. E aí diz o Livro dos Espíritos que o processo evolutivo tem que se estabelecer dessa forma, né? Alguém que está mais acima ajuda aquele que está um pouco mais abaixo. Eu, nessa faixa vibratória, procuro os que estão mais acima como referência e exemplo, e ao mesmo tempo sou referência e exemplo e ajudo aqueles que estão mais abaixo nessa escada evolutiva. É como se fosse uma corrente, né? Onde nós nos damos as mãos, quem está mais em cima vai trazendo aqueles que estão vibratoriamente mais embaixo. Fica claro isso, gente? Então vejam a importância de nós estarmos reencarnados no presente momento, porque nós somos abençoados. Abençoados porque nós já, evidentemente, tivemos em outras épocas reencarnados no planeta e tivemos em contato com joios e trigos. Pode ser que nós próprios sejamos o joio, né? Em algumas situações, aquelas pestezinhas, né? Aqueles espíritos endividados que acabam sendo ou dando um mau exemplo, né? Alguém aqui já deu um mau exemplo? Todo mundo já deu um mau exemplo, né? Ninguém pode dizer, não, eu sou. Então, no momento em que nós damos um mau exemplo, nós somos lá o joio, né? Aquela referência negativa para quem está nos olhando. E tem outros momentos, evidentemente, que nós fomos abençoados numa conduta moral irrepreensível, irretocável, e fomos aí bons exemplos, né? Que alguém viu que de repente hoje, ou até hoje, nos tem como referência, ou até hoje lembra daquela situação e aquilo serviu e serve para a pessoa como uma lição, uma semente que produz frutos, né? Como é para nós, o maior guia e modelo da humanidade, a referência que é Jesus. Nós olhamos para ele e tentamos seguir o seu caminho e o seu exemplo. Então, isso acontece conosco, acontecia. E hoje somos abençoados, nós dizemos por quê? Porque além de nós continuarmos, né, num planeta de provas e expiações, mas nós estamos num planeta ou numa terra que está em transição. O que significa estar em transição? É aquele período, né, que todos nós vivenciamos na vida, em determinados momentos na vida, onde a gente começa a abandonar uma etapa para assumir outra, né? Vamos trabalhar ou pensar nisso como se fosse passar por uma ponte, né? Uma ponte. Estar em transição é estar caminhando numa ponte. O que significa estar numa ponte, né? Eu já não tenho mais a margem de lá, vamos falar aqui, uma ponte que divida dois estados, né? Minas e São Paulo, né? Tem em alguns lugares aqui pontes, inclusive indo para Uberaba, né? Não é isso, Maria? Tem a ponte lá que divide o estado, né? Ponte Delta, isso. Vamos usar, inclusive, essa ponte como a nossa referência. Então, quem está no meio da ponte, ou quem está na ponte, já não está mais na margem paulista, mas ainda não chegou na margem mineira. Então, se nós olhar o cara no meio da ponte, nós vamos falar que o cara é paulista ou mineiro? Sei lá. No meio da ponte, ele está em transição. Até porque, se ele estiver parado, você não sabe para onde ele está indo, né? Se ele está vindo de Minas para São Paulo, ou de São Paulo para Minas. Eu só vou saber a hora que ele se pôr em movimento, não é isso? Então, uma terra ou alguém em transição é alguém que está numa etapa da vida ou do caminho, onde ele está abandonando uma situação que já não tem, para adquirir outra que ainda não tem. Então, nós estamos em transição, saindo de uma situação de provas e expiações para uma terra de regeneração. Então, olha que importante para nós a atual existência. Ela é significativa para cada um de nós. Importantíssima.
Por quê? Porque é um trabalho de parto. Nós estamos naqueles momentos culminantes aonde nós vamos ter ou vamos dar a origem a uma nova humanidade. Olha que bonito. Nós estamos saindo de uma fase mais negativa, piorada, para uma fase melhorada. É a época que a gente está vivendo. Tem gente que ainda nem saiu da margem de cá. E tem gente que já está na margem de lá. É isso que a gente tem que entender. Se a humanidade está em transição, o planeta está em transição, nós vamos encontrar nessa transição pessoas que ainda não se decidiram a sair dessa fase, pessoas que estão a meio do caminho e pessoas que já se regeneraram. Né? Então tem espíritos evoluídos que estão muito mais do que regenerados. E tem espíritos que estão em transição e outros, evidentemente, que nem começaram o trabalho ainda. Mas o importante para todo mundo que já atravessou uma ponte, principalmente se ela for estreita, qual que é o cuidado? Eu posso fazer todo tipo de movimento que eu faço na margem? De jeito nenhum. Por quê? Porque lá na margem eu tenho um espaço enorme. Eu tenho o estado de São Paulo inteiro. Né? E do lado de lá tem o estado de Minas inteiro. Então eu posso fazer o que eu quiser, tanto de um lado quanto do outro. Mas enquanto eu estou na ponte, eu tenho que ter um cuidado muito grande, não tem? Porque ela é estreita. Então, uma fase de transição é uma fase delicada. Qualquer movimento errado nosso, pode acontecer o quê? Sai da frente. Né? Então, a fase de transição em qualquer época da vida é uma fase mais delicada. Querem outra comparação? A fase da adolescência. Né? Quem já é, ou quem já foi, ou quem tem filho adolescente, sabe que é complicadinho, né? Pré-adolescente, adolescente. Por quê? É uma fase que requer atenção. Por quê? Já não é mais criança, mas ainda não é adulto. Ou não é jovem, vamos falar assim. Está abandonando uma situação infantil e está assumindo uma condição amadurecida. Só que ainda não tem. Está largando uma, mas ainda não tem a outra. Está no meio do caminho. Então, se é o homem, por exemplo, até a voz é estranha, né? Não dá uma desafinada de vez em quando? Não dá? Não tem aquela voz grossa ainda e já não tem a voz fina. Então depende daquela desafinar. Está falando daqui a pouco desafina. Né? Tanto para o menino quanto para a menina, o corpo muda muito. A mulher, muito mais. Né? Já não é mais aquela menininha, já começa a ter um corpo de moça. E às vezes tem 13, 14 anos. Né? Já é aquele mulherão, como a gente diz. Então o que acontece nessa fase? São fases mais delicadas. Por quê? Porque começam a existir conflitos. Não existem conflitos na adolescência? Muitos. Inclusive até os da profissão. Né? Os da profissão, alguns já têm que começar a pensar o que vai ser quando eu crescer. Né? O que eu estou estudando, vou fazer vestibular. Então essas fases de transição são delicadas. Nas nossas personalidades, elas refletem cuidados especiais para que não criem traumas psicológicos, problemas seríssimos no futuro, onde nós vamos ver que houve uma fase de transição mal feita. Né? A gente fala que a passagem não foi feita de uma forma perfeita. Houve problemas aí que condicionaram aquele espírito ou traumatizaram aquele espírito. Né? Então toda fase de transição é delicada. E nós estamos em uma, na transição da Terra. A Terra está de uma forma rápida, deixando de ser prova e expiação para ser regeneração. No mundo regenerado, dizem os espíritos amigos que o mal é minoria, o bem é maioria. Então olha que beleza. Quando nós completarmos a transição, nós vamos estar dizendo que numa terra regenerada, grande parte dos habitantes, a grande maioria, são pessoas boas, são pessoas de bem. O que equivale a dizer que vai diminuir muito qualquer tipo de maldade. Né? O que equivale a dizer também que vai diminuir muito qualquer tipo ou muitos tipos de sofrimento. Concordamos com isso? Então olha que momento importante nós vivemos. Agora, quem é que tem que fazer essa transição? Nós. Nós somos as pessoas que estamos atravessando essa ponte. É muito importante que a gente não esqueça disso. Porque senão para nós, a evolução do planeta não teria sentido nenhum.
Vamos pegar alguém que ainda está no estado de São Paulo, alguém que ainda está na condição de terra de expiação, alguém que esteja endurecido no mal, extremamente egoísta, orgulhoso, alguém que ainda se compraz em prejudicar o próximo. Alguém que aqui não teria nenhum tipo de escrúpulo em entrar em qualquer residência e roubar alguma coisa. E de repente até cometer alguma violência, se fosse impedido. De repente acorda a pessoa lá e a pessoa não está nem aí. A consciência ainda não está amadurecida. E de repente ele fala assim, eu vou, vai, pronto, quero nem saber. E até machuca a pessoa. Né? E não se arrepende. Sai de lá como se ele fosse a pessoa mais certa do mundo. Falando assim, não estou nem aí. Então é uma pessoa que ainda está endurecida, que ainda está remitente no mal. Então essa pessoa, dizem os espíritos, não vai mais fazer a transição. Porque não vai dar tempo. Ela está lá muito longe da ponte. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai sair do planeta. Ela vai desencarnar, por exemplo, e não reencarna mais aqui. Vai para um outro lugar. Para um outro planeta, ainda de provas e expiações, ou até primitivo. Onde vai continuar o seu aprendizado lá. Ah, você quer continuar fazendo maldade? Você quer continuar despertado? Quero, não estou nem aí. Então tudo bem, pode continuar. Só que aqui não. Porque aqui não vai ter mais espaço para isso. Lembra da vibração da mãe do André Luiz? A vibração da Terra vai mudar. Nós vamos chegar lá nisso que eu estou comentando. Como consequência. Né? Nada, não tem milagre. Por que vai mudar a vibração da Terra? Porque os habitantes vão vibrar de forma diferente. Então não vai ter espaço para esse tipo de espírito mais. Ele não vai ter condições físicas, biológicas de habitar esse planeta. Ok? Separação do joio do trigo. Agora imagine se somos nós, alguns de nós, aqueles que não farão a transição. Já pensou que tristeza? Tanto trabalho que nós tivemos, porque a Terra é um projeto nosso. O projeto Terra é nosso, humanidade. Nós não nascemos ontem, somos espíritos reencarnados. Nós estamos aqui, pelo menos, diz o Calderaro no prefácio do Escutando o Sentimento, pelo menos há 40 mil anos. Olha só. Então, quando o planeta foi construído, né? Todo mundo leu O Caminho da Luz? Caminho da Luz, lembrando o Caminho da Luz? Vai anotando aí. Nosso Lar, né? Quem não leu já pega para ler. E a Caminho da Luz, de Emmanuel. Lá no Caminho da Luz, o Emmanuel coloca para nós, através da mediunidade do querido Chico, né, que Jesus, o governador do planeta, providenciou a separação de uma massa de matéria, e dessa massa de matéria ele construiu, ou começou a construir o planeta, que é o famoso Big Bang da ciência, né? Que a gente já concordamos hoje que realmente o planeta veio de um Big Bang, de uma explosão extraordinária. Mas quem que providenciou isso? O acaso? Não. Tínhamos lá Jesus, que pegou essa matéria extremamente concentrada e de repente providenciou que essa matéria, né, explodisse e começasse um processo de expansão. Né? Então nós estamos num processo de expansão, de crescimento da Terra. Né? Então quem gosta de física, é importante depois ir lá no Google para ver o que significa isso. Né? Então está em expansão, desde aquela época. E Jesus já começou a providenciar. Emmanuel fala no Caminho da Luz que foram há vários anos, milhões e bilhões de anos, aonde esse planeta ficou incandescente, né? Vulcões, né? Tempestades eletromagnéticas. Foi um período de grande convulsão. Aí o planeta começou a resfriar um pouquinho. Né? Quando ele começou a se resfriar, todo o vapor de água existente começou a se condensar, onde começaram a surgir os oceanos, os mares. Né? E depois de tudo isso, depois de muito, muito tempo, conta Emmanuel que desceu sobre a Terra uma massa gelatinosa, protoplasmática ou ectoplasmática. E logo depois que essa massa gelatinosa envolveu a Terra, os primeiros organismos vivos começaram a aparecer na água. Organismos unicelulares. Aí começou a vida na Terra. Uma coisa mais linda. Quem é que estava lá? Jesus. Jesus estava organizando a casa de quem? Nossa. Olha quanto amor, hein? Há milhões e milhões de anos atrás. Jesus providenciou a casa, o arquiteto divino, né? Aí ele colocou aqui, vai ficar um oceano, lá vai ficar outro. Aí fez as montanhas, né?
organizou a nossa atmosfera de uma forma perfeita para que ela tivesse a pressão necessária, a camada de ozônio, né, que ele está destruindo. Fez tudo matemática, física e quimicamente perfeito. Porque ele sabia que no futuro, depois dos antropóides, né, que não são os macacos, né, os antropóides não vêm do macaco, o macaco tem a sua evolução dentro de uma linha genética definida, mas tinha lá os símios, os antropóides, que eram uma espécie de macaco melhorado, né? Lê lá na Caminho da Luz. Aí vem o elo perdido. Esse macaco diferentezinho, né? Esse antropóide, recebeu o espírito humano. Nós. E viemos alguns de capela, por isso aquela noção de Adão e Eva, a perda do paraíso. A perda do paraíso nosso foi o degredo. O degredo de capela, há milhares e milhares de anos atrás. Aconteceu com capela o que está acontecendo com a Terra agora. Já pensou para alguns espíritos sofrer o segundo degredo? Que tristeza! Foi expulso de um planeta para vir habitar o planeta Terra numa época primitiva e aprender e ensinar. E agora, de repente, sofreu o segundo degredo. Perdeu o paraíso pela segunda vez. Né? Ser relegado ao abandono no planeta primitivo. Então, todo esse processo evolutivo é uma conquista nossa, gente. Nós somos esses espíritos reencarnados há muito tempo atrás, que fizemos uma caminhada evolutiva e que estamos hoje para receber o nosso prêmio, que é a Terra Prometida. Lembra disso? Lá na Igreja Católica fala muito, né? Terra Prometida aos hebreus, né? Fugiu para o deserto, queria... Qual que é a Terra Prometida? Essa. É o nosso céu. Agora que nós vamos transformar a Terra num céu, eu fico de fora. Já pensou? Tantos milhares de anos ali batalhando, nadando para morrer na praia, mas já pensou? Trabalhou anos, na hora que vai receber o salário lá, 5 milhões de anos. Vai acabar ficando, então, tá vendo? Ainda bem que nós somos mineiros, né? Sem fazer comparação com os paulistas, que são excepcionais, né? Mas dentro da comparação que a gente fez, né, nós temos que ser mineiros. Então, se nós estamos no meio da ponte, muitos de nós estamos, o que significa estar no meio da ponte? É aquela pessoa que pende uma hora para o mal e pende uma hora para o bem, de acordo com a conveniência. Ninguém está vendo. Então, de repente, eu vou dar uma de desonesto agora. Ninguém está vendo mesmo, achando um dinheirinho bom aí, vou lá e virei desonesto. Estou fazendo mal, estou prejudicando alguém, estou fazendo algo errado. Então, quando me convém, eu faço uma maldadezinha. E quando me convém, eu faço bem. Então, eu não posso estar pendente entre fazer o bem e fazer o mal. É diferente de ser imperfeito, viu, gente? Porque o imperfeito que não faz o mal é o que erra. Erra porque é imperfeito. O que faz o mal não, faz conscientemente. Ele erra não porque ele é imperfeito, né? Também porque é, mas porque ele se compraz em fazer o mal. Ele sabe que ele está prejudicando alguém, está recebendo vantagem por isso e nem fica vermelho. Entendeu? Então é diferente. Porque ninguém aqui deixa de uma hora ou outra fazer o mal. Mas faz o mal não porque quer, deliberadamente. Porque erra. Né? Acontece muitas vezes entre marido e mulher. Falou uma coisa mais dura, brigou, mas não fez porque quer, é um malvado. Não, eu quero prejudicar minha esposa. Não, eu quero prejudicar meu marido. Ele vai passar na minha mão. E vai um dia, 2 dias, 3 dias, e aí toda hora não. Vai acabar fazendo mal ou desrespeitando, não. Por querer, evidentemente, mas por ser imperfeito. Eu perdi a paciência, nossa, falei que não devia, me desculpe, perdão. Logo se recupera e começa de novo. Então olha que interessante. Uma terra regenerada, uma pessoa regenerada, não é uma pessoa que não erra. É uma pessoa que não faz o mal. É diferente. É como se de repente nós aqui somos pessoas regeneradas e de repente eu cometo, como é que você chama? Cometo um erro com a Silvia. Uma pessoa regenerada, na hora percebe. Porque a consciência acusa, não acusa? Na hora, eu falo, você me desculpa, me perdoa, nossa, você me desculpa, pronto, na hora. E ela, uma pessoa regenerada, já me perdoa. Né? Eu cometi um erro, prejudiquei ela temporariamente, eu fiz algo que a desagradou, a desrespeitei, e na hora minha consciência já acusa, na hora eu já me rejeito. Entendeu? Eu não preciso ficar 100, 200, 500, 1000 anos para me regenerar. Isso é uma expiação.
Senão é uma pessoa regenerada. A regeneração é rápida. Uma pessoa que está num momento regenerado, ele comete o erro, ele tropeça, ele cai, mas ele se levanta rápido. Não vai ficar deitado, porque não se compraz mais naquela situação. Eu não me sinto bem prejudicando a Silvia. Isso me incomoda. Então eu vou me regenerar rápido com ela. Me reconcilio, peço desculpa, ela me perdoa e vamos continuar a caminhar. Certo? Diferente de alguém que quer fazer o mal a ela. A pessoa deliberadamente está encostada nela para fazer o mal. Percebe a diferença? Então, se nós estamos, né, Mário, no final, para receber o prêmio, para ganhar o campeonato, depois de anos de estudo, de encarne e desencarne, vai para lá, vem para cá, teve um monte de sogra, né, porque casou muitas vezes. Teve um monte de sogro, de nora, de genro, de cunhado. Nossa, quantos cunhados a gente tem, né? Familiares de tudo que é jeito, em todas as atitudes. E lá em São Paulo, aqui em Minas, na Europa, porque nós somos novinhos, né? O planeta, o país tem um pouco mais de 500 anos, né? Nós todos somos europeus, né? Onde é que nós vivíamos antes de descobrir o Brasil? No Velho Mundo. Né? No Velho Mundo, alguns na Ásia, outros na Europa, na África, né? Mas muitos de nós aqui, europeus, né? Vivemos no Velho Mundo, alguns de nós no umbral do Velho Mundo, né? Então, depois de vir para cá, reencarnar de novo no Brasil, agora em Minas, na atual existência, e aí agora que a Terra vai virar um paraíso, a hora que a Terra vai ser regenerada, que vai ter menos injustiça, quase nenhuma, pouco sofrimento, as pessoas são pessoas de boa, eu vou ficar de fora? Já pensou que besteira? É bom ficar de fora depois de tudo isso? Não. Então o que tem que ficar claro para nós é que a regeneração é nossa. Porque senão seria muito fácil. Se Jesus, que ama a humanidade, não amasse, vamos supor, né, se fosse possível, possível imaginar, vamos só para comparação. Imaginar que Jesus recebeu a incumbência do chefão, Deus, para fazer com que a Terra seja um planeta regenerado. Ok? Como é que é seu nome? Arthur. Só que ele não tem nada a ver com a gente. Não conhece a gente. Ele é um administrador frio e calculista. Quando ele olha para o planeta e fala, com aquela turma ali, impossível. Qual o prazo que eu tenho? 100 anos, vamos imaginar. Impossível. Então o que ele vai fazer? Vai despedir todos esses trabalhadores, que são trabalhadores ruins. Não faz isso? Despede todo mundo. Chama os anjinhos, lá de cílios, de óleo, né? Chama lá uma turma grande. Coloca esse pessoal bonzinho aqui. 100 anos depois, ou muito menos, uma geração depois, chega para Deus, que é o grande chefe, e fala para lá, terra regeneradinha. Ele fala, nossa, mas que rapidez, ó. Isso que é administrador eficiente, né? Terra regenerada. É assim que funciona? Graças a Deus e a Jesus, não. Isso é muito fácil, despede todo mundo. Só que nós não somos uma empresa. E Deus não é patrão, é pai, né? Até a gente fala que Deus não é patrão, é pai. Se bem que tem muitos patrões que são pais, né? Hoje, graças a Deus, dentro das empresas, os recursos humanos está mais avançado e nós temos muitos empresários que são verdadeiros pais, né? Que já não despedem a esmo, mas procuram fazer com que o trabalhador se desenvolva dentro da empresa, né? Até porque a gente descobriu que mandar embora e contratar custa dinheiro, né? É mais fácil recuperar o profissional do que mandar embora. Então, Jesus, graças a Deus, pensa assim. Então, se nós somos esses trabalhadores, nós precisamos trabalhar pela regeneração da Terra. E quando a gente atravessar a ponte, quem é que vai estar do outro lado? Nós. Então, é esse o trabalho que nós estamos fazendo. A humanidade tem um compromisso grande consigo mesma, e nós temos um compromisso muito grande uns com os outros, porque nós estamos providenciando essa transição. Veja a importância disso. Agora, imagine uma mãe que tem 5 filhos. Você pensou? Você tem filhos? Tenho. Espiritualidade, né? Ela sempre intui, né? Imagine uma mãe com 5 filhos. E aí, não vou querer saber os nomes agora para a gente particularizar. A Silvia está na ponte, vindo, beleza, tá. Atravessou a ponte, está lá com 3 filhas, né? E de repente começa a contar 1, 2, 3. Cadê as outras 2? E olha para trás. E elas nem começaram a atravessar a ponte.
Você acha que uma mãe vai ficar tranquilinha? Pode ficar, né? Mas o que a grande maioria das mães fizeram depois do Capela, que reencarnaram, né? A nossa literatura espírita fala isso, né? As venerandas e as narcisas. Reencarnam sem precisar reencarnar. Bezerra de Menezes, que continua aqui na esfera desse planeta. Eurípides Barçanufo, estão todos aí. E não precisavam estar mais. Poderiam estar longe, num planeta feliz, nem regenerado. Né? Mas por que estão aqui? Por conta disso. Os filhos do coração, as pessoas amadas por esses espíritos, por essas mães, que precisam atravessar a ponte. Então o que elas fazem? Elas reencarnam, muitas delas, juntam lá essa filhalada toda e gruda e vamos junto, menina. Vamos lá. Por isso que tem umas criancinhas aí que são, não, umas coisinhas difíceis de trabalhar com elas, né? E às vezes nós também somos as pessoas difíceis e as nossas mães trabalhando conosco. Por quê? Porque não vamos ficar felizes se a gente olhar para trás e perceber que uma pessoa querida do nosso coração está sofrendo para fazer a travessia. É o que você falou, nós vamos voltar. Vamos voltar. Então, para que ir? Se de repente nós vamos ter que voltar. É por isso que Jesus, quando chegou aqui, reuniu os apóstolos e falou assim, amai-vos uns aos outros. Para isso. Porque ele sabia que nesse meio tinha uns que já estavam longe. Mas o que ele falou? Não adianta correr para chegar do outro lado. Você vai chegar lá e não vai ser feliz, porque as pessoas que se amam estão aqui. Então, reuniu todo mundo para que nós, misturados, pudéssemos avançar juntos. Juntos. Então, não se iluda. Aquela íngua, às vezes, que você suporta hoje, é um ser amado do teu coração. E se você for sem ele ou sem ela, você vai sentir um vazio no peito. Vai voltar. É dois caminhos, é duas viagens à toa. É como eu saí agora correndo, vou até Passos, né? Porque tem que chegar lá rápido, né? Aí eu chego em Passos, sei lá, né? 9h30, cheguei, beleza. E deixei os 3 para trás. Que idiotice a minha, né? Que tempo que eu ganhei? Nenhum ganhei, porque aí eu vou ter que sair de lá, vou voltar aqui, pegar eles de volta. Vou chegar 1h da manhã, muito mais tarde, e fazendo 2 viagens desnecessárias, né? Uma volta e uma ida de novo. Então, muitos de nós erramos muito nesse sentido, por pressa, por ansiedade, por querer chegar na frente. Para ser o primeiro. E não tem muita gente que quer ser o primeiro? Que corre muito para ser o melhor. Os últimos serão os primeiros. Então Jesus, quando colocou isso, mostrou que a gente vai caminhar juntos. E quem vem empurrando a fila, né, acaba sendo o primeiro do outro lado. Por quê? Porque foi aquele que mais fez, que mais serviu. Né? Então, dentro da nossa caminhada evolutiva, na transição do planeta, a importância de nós olharmos do lado e providenciarmos oportunidades para não deixar ninguém para trás. Olha o trabalho do Espiritismo. Por que o Espiritismo veio na Terra justamente lá pelos idos de 1855? Por que dizem os Espíritos amigos, na atual fase evolutiva da humanidade, o Espiritismo veio, que é o cristianismo redivivo? Com esse propósito, gente. Esclarecer melhor a humanidade no sentido de abrir os olhos daqueles que eram materialistas, porque o materialismo é um dos principais obstáculos do crescimento da humanidade. Concordamos com isso? Porque o materialismo e a falta de fé no futuro, está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, faz com que as pessoas vivam de forma iludida e errem muito mais por ignorância. Então, o Espiritismo veio numa fase da humanidade para esclarecer. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, todo esse conhecimento que nós temos de um lado, né, aqui, e a vivência que nós temos do outro aqui, através do próprio cristianismo, do Cristo, né, é que nós precisamos providenciar a união de todos nós, o fortalecimento desse movimento, o fortalecimento das nossas famílias, o fortalecimento das nossas relações, dos nossos vínculos afetivos,
para que, fortalecidos, nós possamos avançar juntos. Porque daí, se o vínculo estiver fortalecido, não desata. Né? Mesmo que você esteja caminhando um pouco mais à frente, o vínculo que você tem com as filhas providencia com que elas não se afastem de você, né, uma distância muito grande. Né? Porque alguma distância sempre vai ter que existir, porque somos únicos e cada um tem o seu passo. Né? Cada um tem o seu ritmo, a sua maneira de viver. Então, como somos pessoas diferentes e únicas, evidentemente que cada um tem o seu estilo e a sua individualidade. Mas estamos próximos pelos vínculos do coração. E esses vínculos é que vão nos garantir a travessia nesse período de transição de uma forma perfeita, de uma forma correta. Porque nós não temos muita ideia do que vai acontecer. Você tem lido a respeito do que pode estar acontecendo com o planeta? No famoso fim do mundo? Melhor nem ver, né? E tem muita especulação, né? Tem especulação demais. Tem gente que já está se preparando, né? Se preparando pesado, né? Tem gente que está fazendo aqueles famosos bunkers embaixo da terra, né? Providenciando estoque de alimentos, de água. Tem muita gente fazendo um monte de coisa. Por quê? Porque dizem, né? E mostram aí através da astronomia e dos cálculos, né? Astrofísicos, através dos telescópicos e dos satélites colocados ao redor do planeta, de que nós vamos receber um visitante, né, na nossa órbita, né, que aí tem vários nomes, né, Nibiru, Planeta X. Então, existem aí vários nomes para um planeta que estaria adentrando a órbita da Terra, longe, distante, mas que vai interferir magneticamente no planeta, e vai interferir magneticamente no Sol. Tal. Então, o que dizem? Que isso vai providenciar alguns cataclismos. Mas eu falo assim, mas já está tendo, já sempre teve. Quando é que não teve vulcão, terremoto, maremoto, né? Então, para nós espíritas, né, o que vai, evidentemente, valer não é questão física propriamente dita. Mesmo porque a gente sabe que nós somos espíritos imortais. E que nós vamos continuar no planeta com ou sem corpo. Vocês concordam? Então, para nós, Silvio, o fato de parte da sua família desencarnar e parte não desencarnar, não quer dizer nada, desde que a gente continue juntos, encarnados e desencarnados. O problema não é de matéria, o problema é de vibração, do espírito. Então, eu estou preocupado com o fim do mundo, eu e o João. Nossa, 21 de dezembro, fala, né? É, você sabe? Agora, né? 21 de dezembro de 2012, e eu estou preocupado com o fim do mundo, preocupado, e falando com as minhas filhas, com o Luiz, preocupado e tal. Aí lá pelo dia, vou colocar aqui, né, mas 15 de setembro, né? Ó, outubro, novembro e dezembro. 3 meses antes do fim do mundo eu morro. Né? Desencarnei. Aneurisma, um empate, um acidente de carro, né? Tropecei, bati a cabeça. E aí, olha só, Luiz, eu preocupadíssimo com 21 de dezembro, 21 de setembro, eu desencarno. Então, quando é que foi o fim do mundo para mim? 3 meses antes. Né? Então, fim do mundo, que fim do mundo? Não existe fim do mundo. Né? Ah, todo mundo vai morrer em 21 de dezembro. Mas todo mundo vai morrer mesmo. Se é antes, se é depois. Né? Entre aspas, pouca diferença faz. Principalmente se eu já percorri a transição. Se eu já sei que eu vou ficar na Terra. Então eu saí um pouco antes do teatro ou um pouco depois. Não tem diferença. Então a preocupação com o fim do mundo para o espírito não existe. Primeiro porque se eu desencarnar antes ou depois, o importante é eu desencarnar bem. E eu estar convicto hoje de que eu estou fazendo a minha transição da forma correta. Ok? Isso é rápido. Se você quer ser uma pessoa regenerada amanhã, basta levantar e dizer, Jesus, estou aqui. Mas até ontem você não estava. Mas o problema é que ontem era ontem. Né? Eu era Saulo, agora eu sou Paulo. Então, para Jesus, não interessa muito ontem. Concorda? Porque uma multidão de pecados é coberta pelo amor. E ele paga pelo cêntuplo. E ele mostrou isso para nós no nosso ladrão arrependido. Então, para estar com Jesus no paraíso, eu não preciso de muito tempo. Se até hoje eu não estava, agora eu decido. Pronto, é uma decisão.
Porque ele não quer uma pessoa perfeita, ele quer uma pessoa decidida a fazer o bem. Mesmo que ainda não consiga, por ignorância. Mas ele quer um coração de boa vontade. É alguém que não quer mais fazer o mal. É isso. Planeta regenerado são pessoas que não fazem mais o mal. Não é de pessoas perfeitas. Porque se fossem pessoas perfeitas, eu sou o primeiro a sair. Tchau para vocês. Façam bom uso do planeta, né? Porque eu sou muito imperfeito ainda. Então o planeta regenerado não é uma terra prometida aos perfeitos, mas aos homens de boa vontade. Ok? Então basta ter boa vontade para fazer o bem. É isso que Jesus quer. Então, vejam o quanto que é importante para nós entendermos isso com relação ao fim do mundo. Então a gente começa a criar um monte de coisa na cabeça, quando na verdade você vai ter problemas mais sérios com relação a maremotos, problemas magnéticos, né? Com essa interferência desse planeta. Tudo bem. E se Jesus achar que você pega no meio de um desses cataclismos e vou desencarnar, eu vou. Minhas filhas ficam, elas vão. Para o espírita, isso não pode ser motivo de preocupação. A preocupação é nós nos prepararmos espiritualmente. Porque desencarnando ou não, eu não posso entrar em desespero. Porque senão eu fico na Terra desesperado, não funciona. Desencarnei e estou num grau desesperado, não funciona. Nós vamos ter que manter o equilíbrio. Vamos ter que manter o equilíbrio. Porque a grande transformação, ela vai ser vibratória. Então, uma coisa a gente já sabe do Espiritismo. Independentemente do que acontecer fisicamente, espiritual, vibratoriamente, a gente já sabe. Está lá no Livro dos Espíritos, está no Evangelho, está no Apocalipse, está principalmente na Gênese, capítulo 27 e 28, ou 28, não sei, não é isso? 28? Capítulo 28. Leiam, né? 3 para casa você já tem. Nosso lar, o caminho da luz e a Gênese. A Gênese é o nosso lar, é um para casa menorzinho. Então aí vocês podem fazer até hoje ou amanhã, se quiserem. Quem já não lê, vai lá na Gênese, pega o último capítulo, 28, e vai ler lá. Os tempos são chegados. O que significa tempo chegado? Que é o tempo previsto para a transição. Transição em termos espirituais é o quê? Tudo que tiver escondido vai vir à tona. É isso que não fala? Não é isso? Vibratoriamente falando. Arthur, o que está escondido no velho homem, Arthur, que está soterrado vibratoriamente através dos séculos, vai vir à tona. Equivale a dizer que nós, as belas, vamos trazer para mais próximo de nós as trevas. A sombra vai chegar mais próximo da luz. Que ótimo! Mas é esse o trabalho que a gente faz a vida inteira. Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que fazem dominar as más tendências, ou más inclinações, ou reforma íntima. O que é a reforma íntima? Transformar o homem velho, a sombra, a fera, no homem novo, iluminado pelo Evangelho. Trazer o monturo psicológico, trazer o homem velho, trazer a fera para a luz. Evangelizar a fera. Fazer o caminho do Evangelho, a evangelioterapia. É pegar aquele homem antigo, europeu, que está soterrado aqui com o Evandro, que é aquele urso, aquele violento, que empunhava a espada, ou aquele que na Inquisição cortava a cabeça, ou aquele que na Inquisição colocava fogo nas meninas, né? Nas mulheres, que eram todas feiticeiras. Esse cara existe como personalidade em outra existência. E agora eu tenho que trazer essa pessoa e ensinar a ele a ser melhor do que é. Quem nunca fez isso vai ter dificuldade? Vai. No dizer do bom mineiro, vai começar a sentir uns trem diferentes. Né? Ali uns trem diferentes, uns impulsos, umas coisas. O que é isso? Mas isso não sou eu. Né? Quem espírita aqui, que já procura fazer reforma íntima, onde tu conhece a ti mesmo, e se conhece um pouco mais, e sabe, e já trabalha isso, vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? Porque isso vai vir com mais força. Vai vir com mais força.
Pode ver que a humanidade toda aí dá umas desafinadas de vez em quando, você vê as notícias, pessoas que eram equilibradas daqui um pouco fazem umas coisas meio estranhas, até suicídios, problemas de violência, né? De vez em quando um filho, desculpa o termo, voando pela janela, né? Aquelas coisas assim que a gente fala assim, o que leva uma pessoa nesse momento insano, né? Ou como nós vimos agora a notícia, a pessoa que foi lá no cinema lá e, né? Então o que acontece com uma pessoa dessa? Que a princípio não tinha nenhum problema e de repente toma um ato de violência insana. O que acontece? De repente no momento em que brotou, veio à tona essa personalidade, esse homem velho, e a pessoa não conseguiu trabalhar isso dentro do Evangelho. Amando a pessoa que chega, mas fazendo com que ela canalize aquilo que ela tem de uma forma correta. Dá um exemplo, por exemplo, de uma energia muito densa. Como é que é o seu nome? Alan? Vamos imaginar que veio, de repente, um ímpeto. Quantos anos você tem? 18. Vamos supor que veio um ímpeto muito forte, uma energia muito densa. A maioria das pessoas, no velho homem, manifesta essa energia de uma forma violenta. Ok? Então vai manifestar de uma forma violenta. Veio aquela energia densa, que a princípio pode ser nem boa nem mal, aquele ímpeto, né? É um urso, é uma fera, vê aquela coisa violenta, a pessoa vai manifestar isso de uma forma violenta, vai dar um grito, vai estar na mesa. Né? Que outra forma nós teríamos de extravasar uma energia dessa? Com uma gargalhada. Né? Uma gargalhada. Tem gente que não fica nervoso e dá risada? Vocês conhecem? Você fica nervosa e começa a rir. Né? Aí, se é a mulher, por exemplo, que está brigando, aí fica mais nervosa ainda, né? Ah, você não me leva a sério mesmo, né? Eu estou aqui brigando com você e já está rindo. A pessoa ficou nervosa e riu. Então veja que interessante. A gente tem que aprender, às vezes, ficou muito nervoso, não revida, dá risada. Né? E sai de perto, para não apanhar. Dá risada e sai de perto para não apanhar. Né? Eu até apanho. Pode, vai para o quarto, né? Tranca lá e dá risada. Mas é melhor porque, por exemplo, você não reagiu, controlou o ímpeto e depois, né, com todo mundo de cabeça mais fria, volta a conversar, pede desculpa. Mas são maneiras que a gente tem de canalizar. Então o que vai acontecer conosco? Com a presença desse planeta ou não? O que estava escondido no outono? Então o trabalho que nós tínhamos muito tempo para fazer, que é o trabalho da reforma íntima, estão percebendo? Agora vai ser acelerado. Meu filho, faz rápido. Agora, se tiver boa vontade e equilíbrio, tranquilo, não pode se desequilibrar. E o espírita cristão tem um compromisso, inclusive, para não permitir que os outros desequilibrem. Mas sua filha mais nova tem que idade? 14. Boa tarde. Então vamos imaginar, vou pedir licença para usar como exemplo. Né? Está numa fase de transição, pré-adolescente. Vamos supor que ela comece a ter alguns desequilíbrios ou conflitos, agravados, entre aspas, com a presença de uma energia mais densa, que entra dentro da nossa atmosfera. Que aí foi um processo de vibração, vai sintonizar com vibrações mais densas e vai provocar em algumas pessoas um certo desequilíbrio. Olha a importância da mãe no momento desse, do pai. De cercar este espírito com muito amor para providenciar que esse conflito se estabeleça de uma forma pacífica. Então nós vamos ter que ter desconfiômetro. Porque de repente a Laís pode chegar chutando o pau da barraca, o balde, né? Desrespeitando a mãe, desrespeitando o pai convive junto. Não? Respeitando a pessoa que pode ser uma figura paterna, o avô, o vizinho, sei lá o que for, alguém que esteja junto, ou a mãe, e a mãe vai no olho por olho, dente por dente. Veio me desrespeitando, falando alto, e eu vou na mesma toada. O que acontece? Perdemos o desequilíbrio. Então, nessa hora, o que é que nós que pretendemos estar mais equilibrados temos que fazer? Pagar todo o mal possível com o bem. Dar a outra face. Caminhar 2.000 passos. Está me roubando a túnica? Dá a capa também, para não ter problema. Né? Por quê? Porque é o momento que a gente tem de fazer com que esse desequilíbrio cesse e eu consiga envolver a pessoa para que ela se reequilibre. Né? Isso dentro do processo educativo é clássico. Quantos são os pais que não entendem os adolescentes?
Aquele não é um brutamontes. Está pedindo socorro. Tem um conflito interno muito grande, o adolescente tem. Não consegue controlar o conflito. O conflito interno extravasa no exterior na forma de violência. É truculento, desrespeita. O que o adolescente está falando para os pais? Socorro. Eu não estou me aguentando. O conflito que você está vendo, eu desrespeitando meu pai, desrespeitando minha mãe, esse conflito exteriorizado, manifestado, é interno. O que você está vendo aqui fora é o que eu estou sentindo aqui dentro. Aí o que o pai e a mãe tem que fazer? Vai impor respeito? Vai. Mas, desculpa, ter uma porrada? Né? Não, ele está pedindo socorro. Então essa é a hora de se abraçar. Não é hora de contrassenso. Né? O cara vem me chutando e eu vou abraçar. Claro, é o amor. O amor cobre a multidão de pecados, o amor transforma, o amor pacifica. Esse é o momento do amor. Não é de sermão, não é de conversa, é o amor, é abraço, é aconchego, vem cá, meu filho. Daqui a pouco ele começa a chorar, desafinando a voz e tudo, né? Queria mensarrão, começa a chorar. Então é importante que depois que passou isso, que vê aquela onda, aí sim vem a conversa, vem talvez o ensino, pode vir até o sermãozinho, mas depois, naquele momento é o momento de manter o equilíbrio. Isso vai acontecer muito nas nossas famílias, nas nossas relações, entre pais e filhos, irmãos, irmãs. Por quê? Porque é o momento da aferição, é o momento da passagem, é o momento da transição. E aqueles que nos observam querem entender se nós estamos preparados. Se olhar para cada um de nós e quer dizer assim, você vem? Você vem? Você está junto? Você está junto? Você? É isso que está acontecendo. E aí, estamos juntos? Está tudo de boa vontade? Estamos de mãos dadas? Porque vai ser fácil? Não. Quantas vezes nós fugimos disso? Quantas vezes? Olha que estava pegando fogo lá, seu pai, sua mãe, seu irmão, você ó, escapou, deu as costas. Viu? Ele está sendo lá, ó. Não é isso que a gente fez? Quantas vezes, enquanto os cristãos eram perseguidos e desciam para o circo, renega o teu mestre, renega. Não conheço. Quem que é? Né? Pedro? Renegou 3 vezes? Pedro, a rocha? É isso? Quem que é? Não sei, não conheço, nunca vi. Não é comigo não. Né? Ah, mas você estava até agora com ele. Não, era eu não. Era eu não. E ó, né? Então quantas vezes nós demos as costas aos que mais precisavam? Agora não podemos, agora nós estamos juntos. Então vai ter pessoas que vão precisar da gente. Nós vamos ter que estar juntos, não podemos fugir não. O trabalho é esse. E não podemos fugir também da nossa fé. Porque pior do que ter dado as costas aos outros, muito pior, é nós termos dado as costas a nós mesmos. Esse é o grande problema. Não fizemos uma reforma íntima. Orgulhosos que somos, nós envergamos um personagem perfeito, bonitão aqui, o Evandro bonitão, né? O Evandro que fica nos holofotes, que faz o teatro da vida, né? E eu esqueço aquele do bastidor. Então, eu envergo um personagem, eu me orgulho me fazer melhor do que eu sou, né? E ainda alguns amigos ajudam mais ainda, né? Falando, nossa, que beleza, né? Aí, por isso que o Chico gostava dos inimigos, né? O Chico gostava dos inimigos que falavam assim, os inimigos são nossos verdadeiros amigos, porque eles nos mostram como nós somos. Eles têm coragem de falar. Eles têm coragem, eles estão ali, né? Então, graças a Deus, temos inimigos de pessoas que não gostam da gente, que fazem, porque lembra, Evandro, beleza, aquele personagem que você faz, beleza, parabéns. Você faz representando excepcionalmente bem. Mas a vida não é novela, não é teatro, a vida é bastidor. Então, tira a túnica do personagem e volta para o dia a dia. Quero ver você aqui, né, dando testemunho, sentimentos. Então, quantas vezes nós demos as costas a esse velho homem, a essa fera, e ficamos na luz, né? E o nosso coitadinho, a nossa essência, às vezes na sombra, amargando um sofrimento tremendo, e nós fazendo de conta que não é com a gente. Isso criou a ilusão. Por isso que o orgulho é um dos maiores empecilhos ou obstáculos para a evolução. Porque o orgulho deixa a pessoa cega. O que equivale a dizer iludida, né? Porque cega é que não vê nada, né? Deixa a pessoa cega para a verdade, porque ela está iludida com a mentira. Muitos
nós ainda somos muito orgulhosos. Por isso que a gente tem que diminuir a distância do personagem com a essência. A sombra e a luz têm que estar mais próximos. Porque eu continuo trabalhando da forma que eu trabalho, mas olha onde está a minha essência. Indo junto, coladinho. Coladinho. O que o Paulo falava? Eu tenho um espinho na carne. Não falava isso? O que é o espinho na carne? Exatamente isso. Aquela situação que incomodava ele todos os dias e que lembrava quem ele era. Quem ele era. Até ele conseguir, nesse processo de conversão extraordinário, poder dizer no final da existência terrena, não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Aquele ser crístico, que é o Cristo que cada um traz dentro de si, veio à tona. Então ele conseguiu, evidentemente, fazer essa junção e trabalhar o velho homem até que desse a luz a um homem renovado ou regenerado. Ficou claro, gente? Facinho de fazer, né? Facinho de fazer, né? Mas o importante é a gente ter noção aqui para a gente saber como trabalhar. Porque senão a gente vai continuar fugindo do trabalho. Eu vou querer ficar livre daquele marido chato, da esposa que pega no meu pé, da sogra não sei o quê, do familiar. Não. O trabalho é justamente esse. Sabe por quê? Porque as pessoas que eu enxergo como defeituosas, na verdade é um reflexo de mim mesmo. Cada um enxerga a vida com os olhos que tem. Então, se eu estou enxergando na minha filha Mariane incompreensão, é porque está faltando compreensão em quem? Em mim. Eu que não estou compreendendo. Se eu estou enxergando ela está incompreensível, na verdade está faltando compreensão em mim. Porque se eu tiver compreensão, eu não preciso dela. Concorda? Por que eu vou reclamar a compreensão dela se eu já tenho? É uma coisa do amor. Então você não me ama. Por que eu vou reclamar amor da minha filha se eu já tenho amor suficiente em mim e amo por nós dois? Eu não preciso. Eu não tenho carência de amor dela. Porque eu já amo. Tenho aquilo aqui. Já pensou Cristo? Pedro não me ama. Né? E ele perguntou 3 vezes. Pedro, tu me amas? Nem sabia que amava. Que é isso? Né? Mas a importância do amor a Jesus era problema de Jesus? Ele que tinha falta disso? Não. Era de Pedro. Pedro precisava amar Jesus o suficiente para fazer o quê? Apacentar as ovelhas. Então olha só, a importância do amor a Jesus, a gente traduz isso no trabalho. Você tem pai e mãe? Gosta deles? Obedece? Desacata de vez em quando? Desrespeita? Nunca, né? Não? Vai perguntar para o Arthur. Tu me amas? Não, mas então cuida dos teus pais. Honra pai e mãe. Não é isso. Porque para Jesus o amor do Arthur não é que é irrelevante. Jesus já ama. E sabe que no fim Arthur também ama. Às vezes nem sabe que ama, mas ama. Né? Mas a importância para ele é que ele se convença disso e utilize esse amor de uma forma correta. Para com quem? Para com todos. Amar ao próximo como a si. Não é isso? Então o grande objetivo nosso agora é estreitar os vínculos, permanecermos juntos, iluminados pelo Espiritismo na cabeça, por isso que esse processo de transição tem que estar claro para cada um de vocês. Primeiro, para a gente não ter medo. Segundo, para desmistificar. Alguém vem falar em fim do mundo, vai estranhar, mas lógico que o mundo vai acabar. O mundo que a gente conhece, de provas e expiações. E vai existir que mundo? Um mundo regenerado. Então o que aconteceu com o mundo? Acabou. O velho mundo acabou. Agora tem um novo mundo. Como é que vai ser esse novo mundo fisicamente? Pouco importa. Você vai ter mais água, menos água. Se aquela região que estava submersa vai ficar, né, vai emergir, se aquela outra que estava em cima vai ficar alagada, né, se vai mudar geograficamente. Não interessa muito. O que interessa é que o planeta Terra vai continuar no lugar onde está, né, com algumas transformações geológicas ou não, e nós vamos continuar aqui. Né? Ou em cima de Minas, ou em cima de São Paulo. Sem problema. Se precisar a gente voltar depois de tudo feito, também vamos voltar para São Paulo, a gente volta. Né? Mas o importante é que o planeta é outro. Então, realmente vai haver o fim do velho mundo
para o mundo regenerado em definitivo. Quanto tempo vai durar isso? Não sei. Para uns de vocês já acabou. De repente o Arthur já é regenerado, acabou. Para ele, não vai acontecer isso, porque já aconteceu. Para mim, de repente, vai demorar 10 anos, 15 anos. Para alguns vai demorar 50. Ou 100. Vai ter que desencarnar, vai passar por um período de hibernação no plano espiritual e vai ter que reencarnar, mas graças a Deus, aqui, no planeta. Então vai continuar aqui, vai completar a sua regeneração na próxima encarnação. Mas garantiu a permanência no planeta nessa. Importante é isso. Essa garantia agora. Nós temos que chegar para Jesus e falar, olha, meu amigo, estou dentro, hein? Não esquece de me colocar na lista lá, pelo amor de Deus. Né? E ele vai perguntar, tu me amas? 3 vezes. Tu me amas? E aí você vai dizer, tô junto e tô junto. 3 vezes. Aí ele vai te falar o que você quer que ele faça. Você pode perguntar também, o que você quer que eu faça? Então? Né? Aí ele vai te falar como falou para Pedro, para Paulo e para tantos outros. Tudo bem, gente? Não pode ficar no meio da ponte? O que não pode ficar no meio da ponte. O que não pode simbolicamente falando, não pode, né? Agora, se você estiver no meio da ponte, mas se estiver convicta, que você não tem meio termo, né? Sim, sim, não, não. Bem colocada, né? Não pode ser sim, sim, não, não. Ou é sim ou é não, né? Ok? Então não pode ser morno, senão eu te vomito. Não é isso? Então Jesus quer alguém de boa vontade. Não quer alguém perfeito não, gente. Isso não é outra coisa que deixa todo mundo louco. E aí, nossa, que problema do inferno, aquela coisa. Imaginar que numa terra regenerada, para continuar no planeta, tem que ser perfeito. Não. Eu posso ser o pior dos homens. O ladrão que está lá sendo crucificado com ele. O cara que tu não falou, isso não tem mais jeito. Mas no final chega lá Jesus, olha, me arrependo. Finalzinho. Quero estar junto. Então hoje mesmo você vai estar comigo. Só que é lógico que o seu trabalho vai ser muito maior, né? Você está começando agora, mas você vai continuar na terra, mas vai começar o trabalho agora. Né? Até ontem você fazia o mal, agora vai começar a fazer o bem, então o seu caminho é mais extenso, lógico. Mas está comigo. Importante estar com Jesus. Jesus quer pessoas do lado dele de boa vontade. Que vão fazer o bem e que não estão no meio do caminho, em cima do muro. Mora pura para um lado e pura para o outro. Né? Que não servem a 2 senhores. Então Jesus é o nosso mestre, é caminho, verdade e vida. É a ele que nós vamos seguir. Vamos entender o processo de transição de uma forma tranquila, até para ajudar aqueles que estão muito preocupados. Falem sobre isso. Não deixem de falar. Porque às vezes vocês não vão falar para não causar, como se fala aqui, vai causar mais pânico. Então, falem sobre isso. Falem por quê? Porque tem muita gente que está pensando coisa errada e pior, tem gente que está nem aí, que acha que tudo isso é besteira. Não é, gente. Principalmente, Evandro, está saindo uma profecia de Fátima, né? Que vai acontecer tanta tragédia, né? Justamente. Isso, porque... Está rodando na internet. E pode acontecer, gente. Não, por isso que eu não quis entrar nesse mérito, porque para nós, espíritas, o importante é saber aonde tudo isso vai dar. Mas pode. Né? Se realmente a questão astronômica, física, que eles estão falando, esse planeta vai atravessar, por exemplo, a órbita entre a Terra e o Sol, vai ficar alguns dias escuro. Então, mas é uma coisa óbvia, fisicamente perfeita, é um eclipse. O planetão daquele tamanhozão vai ficar entre nós e o Sol, e claro que vai ficar no escuro. Né? Aí dizem que os problemas eletromagnéticos, né, celular não vai funcionar, nada magnético funciona. Por quê? Porque a densidade eletromagnética desse planeta vai interferir em tudo. Né? Se bem que nós já estamos tendo problema com o celular faz tempo. Né? Não vai fazer muita diferença, né? Já estamos fazendo um estágio, né? Então, mas de repente, né? E aí vamos imaginar, por exemplo, que você vai ficar no escuro. Então, cada um tome lá as providências que achar interessante. De repente, vela, água, né? Importante, né? Então, mas isso não é o mais importante. O importante é que aconteça o que acontecer, entenda o que está acontecendo, saiba que é um período, né? E outra, faça a transição aqui. Eu vou morrer, vai mesmo. Todo mundo vai. Se vai ser agora ou depois, né? Todo mundo vai morrer. Em épocas diferentes, de forma diferente, mas todo mundo vai morrer. Daqui a 150 anos, nenhuma das pessoas que está aqui vai estar viva no planeta. Todo mundo vai ter morrido. E de repente alguns já estão morrendo amanhã e já estão voltando aqui a 150 anos. Né? Então,
entenda isso, converse sobre isso, é importante conversar, porque às vezes algumas pessoas estão totalmente alienadas, não estão nem sabendo, de repente é preciso saber, porque realmente vai ter mudança, vai ter transição, pode ter cataclismo, pode ter um monte de coisa, entendeu? Tendo ou não tendo, vamos se preparar. Sandra, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você falou aí no planeta Nibiru, né? É. Então, ele está dentro daquela palestra daquele seminário do André Luiz Ruiz. Isso, ele fez uma palestra grande. Fez. Eu até tenho, eu conversei com a Helena, porque eu assisti no Centro Espírita São Luís. Elas passaram para todos nós e eu pedi uma cópia. Isso. E eu estive conversando com a Aura Extrema, assim, que seria importante da gente passar, porque a gente sempre traz a parte, né, como se fala, me vira porque você deve assistir. Assisti. Fiz questão de assistir até porque para saber o que eles estavam falando, né? E ele tem aquele livro também que é o Final da Última Hora, né? No Final da Última Hora. É mais ou menos uma descrição Isso. desse seminário, né? Isso. Então, assim, seria importante da gente passar aqui. Não, é importante sim. Eu acho que daqui quem assistiu foi só eu, a Ângela e mais duas pessoas. Foi sua filha e mais uma outra menina. Então, os demais aqui não tem... É importante assistir. Isso é importante, porque no final ele nos traz essa mensagem, né? Exatamente. Agora, que o importante é manter no final a oração e o equilíbrio. Porque essa é uma das nossas encarnações, né? Ele fala assim, da importância da encarnação atual para todos nós que estamos aqui, né? Para a humanidade toda, porque para todos nós é transição. O que a gente imagina que a próxima reencarnação nossa, se Deus quiser, já é no planeta regenerado. Não totalmente, claro, que é o mesmo processo de transição. Essa transição é mais longo, né? Mas nós vamos pegar ele mais aqui, entendeu? Então nós vamos reencarnar num planeta diferente. E aí o grande desafio nosso, né, para a gente ir concluindo, eu tenho tempo depois, tá? Eu vou concluir oficialmente, a gente vai ficar junto aí, a gente pode continuar conversando. O que é importante para nós entender? Que todo esse processo que está acontecendo, nós vamos receber esse planeta de uma forma melhorada. Agora, o equilíbrio, por que o equilíbrio? Porque nós vamos precisar, além de passar por isso muito bem, auxiliando os que precisam, vai ter uma fase de reconstrução. Isso a gente já sabe. Está inclusive lá no há 2000 anos. Há 2000 anos existe uma mensagem de Jesus, traduzida por Emmanuel, quando Jesus recebe os primeiros cristãos provenientes do martírio no circo. Vocês leram há 2000 anos? Leiam. Primeiro sacrifício do circo. Inclusive com a Lívia, né, que é maravilhosa a história, né? Lívia faz parte dos primeiros cristãos em sacrifício das arenas. Jesus recebe os primeiros cristãos que foram sacrificados nos circos romanos. Está lá Jesus, recebe todo mundo, uma alegria indizível, lógico, né? Conversa com eles, e aí Emmanuel traduz uma mensagem maravilhosa através do Chico, que é Jesus falando com eles. Jesus falando com os primeiros cristãos martirizados. Olha que importância disso. E o que Jesus fala? Um monte de coisas que vocês vão ver em 2000 anos, mas uma das coisas que ele fala, do Consolador Prometido, ele fala em 2000 anos, do Consolador Prometido, no futuro recebereis, enviarei o Consolador Prometido e tal. E faremos a reconstrução. E ele fala que a última fronteira do velho mundo a cair, qual é? Vocês não lembram. A última fronteira do mundo, do velho mundo a cair, são os governos transitórios do mundo. O que significa queda dos governos transitórios? Queda dos governos transitórios. Se é queda, vai ter governo? Vai precisar reconstruir. E aí Jesus coloca que nós passaremos pelo planeta e pegaremos todo o material possível de utilização. E das ruínas, construiremos um novo planeta. Geração nova, humanidade nova, terceiro milênio, terra prometida, terra regenerada. Então, esse material todo somos nós mesmos, né? Deus queira, que estaremos aptos à reconstrução do planeta porque somos pessoas regeneradas.
E temos condições de habitar esse planeta vibratoriamente diferente. Ok? Então veja a importância disso. Porque realmente, não só na transição temos que manter o equilíbrio, como que aqui permanecendo encarnados ou desencarnados, providenciaremos a reconstrução de todas as relações. O que é óbvio. As relações sociais estão totalmente erradas, os governos totalmente errados. As relações econômicas vão deixar de ser como são. As relações comerciais, as relações financeiras, tudo isso vai ter que ficar para trás. Agora, como é que faz isso do dia para a noite? Não faz. Desmancha tudo, põe abaixo e constrói de novo. É a mesma coisa você ter uma casa sua que você vai ver quanto custa para reformar e você diz não compensa. Por quê? Porque como é que chama aquele? Adobe, né? Porque não tem zica, porque não tem nada, não tem como aproveitar. Então o que a gente faz? Um terreno maravilhoso, né? Aquele terreno nobre no centro da cidade que vale 500 mil, você faz assim com a casa, que vale 10 mil no máximo. 15, se a gente for ver, né? Nem tijolo dá para aproveitar. Derruba aquilo que não tem valor nenhum, comparado com o terreno, e vai construir de novo. Uma casa de 1,5 milhão, 2 milhões. Né? É isso que o Jesus vai fazer com o planeta. Tem coisas que não tem reconstrução. Então ele vai fazer uma limpa, vai pegar o material possível, vai colocar o terreno nobre na mão de todo mundo e falar, olha, aqui é nova terra. Certo? Então isso vai acontecer. De que forma, como, mas vai acontecer. Então a importância de nós estarmos atentos a equilíbrio, amor, laço de amizade, estar junto, né? Passou a fase, aí nós vamos começar a olhar para frente e falar, e agora? Como é que nós vamos reconstruir as nossas relações? No amor, ótimo, no amor, mas de que jeito? Como? Né? Quem é que manda, quem é que desmanda? Como é que o governo se institui? Como é que são as novas relações sociais? Né? A nova medicina, a nova educação. Né? Uma coisa boa, né? Vocês aqui vão falar. Você, quem é mais novinho? Você, né? E nós também, quando eu voltar, né? Como neto de mim mesmo, né? Como é que é seu nome? Kelby? Kelma. Então, de repente, se elas não quiserem, Kelma, você vai casar, vai ter filhos, né? Eu já vou combinar com você agora, se ele aceita. Né? E elas são minhas filhas, já podem sair, eu escrevo com... Uma vez só, duas eu dou conta. Aí eu combino com você, se não der para mim como seu filho, que eu espero que não, né? Porque eu tenho mais tempo, eu venho como neto ou bisneto, você que sabe. Né? Ou neto ou bisneto. Né? Porque nós temos que aceitar de acordo com a necessidade evolutiva, né? Tudo bem, gente? Ficou claro? Né? Entendemos aqui, agora vamos viver aqui. Né? Amor, muito amor, equilíbrio, vamos trazer junto. Ficou em dúvida, pergunta para ele. E agora, como é que eu vou agir com a Laís nesse caso? Põe o joelho no chão, se preciso for, né? Abre o coração, deixe que as lágrimas rolem e conversa com ele. Isso. Equilibradíssimo com amor na ponta dos dedos. Como é que eu faço? Ele vai te falar. Jesus não deixa de dar a resposta. Certo? Beleza? Vixe, acho que né? Tá na hora, não tá? Tá vendo? Então, eu decidi que eu vou esperar ele de todo jeito. Né? Eu ia na frente correndo, lembra? Agora não vou mais, não adianta. Então... Eu gostei das últimas palavras, eu gostei demais. A receita do livro Há 2000 anos, é um livro que é nem infinito. É 2.000 páginas também. E essas coisas que vão destruir, essas coisas que para você morre, né? Isso que esse meio cabelo. Por isso que é a importância de nós termos fé e confiança. Então vamos aproveitando bem as colocações da Maria, muito importante. Vamos nos valorizar, viu, gente? Porque veja o que Jesus falava com os apóstolos lá atrás, né? Homens de pouca fé. Então, Pedro, né? Vamos pegar Pedro, já que nós pegamos o exemplo dele. Pedro não sabia a força que tinha, sabia?
Pedro não tinha noção do que era capaz. Descobriu do que era capaz por conta de Jesus. A paciência de Jesus. O amor que Jesus teve. Né? Pedro se transformou na rocha e foi o que foi porque Jesus mostrou para ele. Homem de pouca fé, poder fazer tudo que eu faço muito mais. E aí você está aí agora, né? Então, a hora que Pedro, né, depois de Pentecostes, percebeu isso, a hora que ele sentiu, que ele acreditou não só no Cristo, mas nele mesmo, começou a fazer milagres, né, os ditos milagres, os mesmos que Jesus fazia. Então, nós temos que ter essa fé, de entender que trazemos em nós todos os recursos necessários para fazer o que ele fazia e muito mais. E para ser como os primeiros apóstolos. Para entender que o que nos separa de João, Pedro, Barnabé, Ananias, Tiago, André, é só a fé. É só a fé. Porque eles também não eram perfeitos. Ou eram? Claro que não. Não era perfeito, não. O Pedro pegou 3 vezes Jesus. Amarelou na cara dura. Né? Jonas de Cusa não amarelou. Olha lá. Jonas de Cusa, capítulo 15, né, do Boa Nova. Está lá. Firme, sendo queimada viva. Ela e o filho. Pensou que é uma? Sem a mamãe, estava ali. É só falar assim. Renego Jesus, não conheço. É só falar que não conhece ele e você continua viva. E olha que o menino titubeou, né? Quase que ele. E a mãe falou, cala a boca, quietinho. Pode estar quieta aí, ainda vamos aqui os dois juntos. Né? Firme, Jonas de Cusa. Não é isso? E as labaredas começaram a colocar, né, fim à existência terrena deles. Né? Ao mesmo tempo, Jesus já estava pronto, esperando ela, né? Com toda a luz possível. Então, veja o quanto que é importante nós entendermos que nós temos condições. E o que nos separa dos primeiros apóstolos é a fé. A fé em nós mesmos. De entender que nós temos os recursos necessários para trazer Cristo no coração. E mesmo imperfeitamente, mesmo tropeçando, mesmo errando, com boa vontade, amando o próximo como a nós mesmos. De que jeito? Do jeito que você pode, do jeito que você consegue. Você não pode dar mais do que você tem. Então dá tudo que você tem. Mas 2 dinheirinhos só. Né? Mas é tudo que você tem. Tem muito mais valor do que milhares e milhares de dinheiro. Então a obra da viúva também nos deixa tranquilo. Nenhum de nós pode ficar envergonhado de chegar para Jesus assim, Jesus, o que eu tenho é 5 dedos em cada mão. Precisa mais que isso. Eu não preciso mais. Né? Agora os milagres é por minha conta. Né? Dos seus 2 pãezinhos eu faço 5.000. Não é isso? Então é isso que nós temos que perceber. Chega para Jesus com o que você tem. E ele multiplica dentro das necessidades tuas e dos outros. É o que acontecia com os apóstolos. Quando eles curavam, Jesus estava do lado. Né? Jesus estava do lado. Vai, faz o que eu te mandei. Ele ia fazer. E Jesus estava junto. Então, quando a gente não der conta, ele pega o pesado. Ok? Ok. Vamos lá então? Estamos juntos? Né? Vamos ficar juntos porque eu preciso me garantir, pelo amor de Deus. Né? O senhorito vai devagarzinho, tá? Além das suas 5, pode ver que você tem mais. Né? Então pensa nos outros também. Né? Eu, minhas 2, Luiz, né? Orismena, né? Vamos pensando todo mundo aí um no outro, estreitando os laços, né? Orando pelos outros, dando as mãos, porque nós estamos juntos. Somos nós. Que é bom que as pessoas têm em casa, né? É Paulo Estevão, né? Paulo Que é Estevão. a história de Paulo. A Paulo, e que nós colocamos aqui. Que mostra, né? Vai dar uma ideia da fé, né? Eu não queria falar porque esse é grosso, mano. Mas já que você falou, Mateus? Já que ela falou no Paulo Estevão, então vocês agradeçam a Terezinha, né? Porque nós temos mais um para cá. Então vamos lá. O primeiro qual que é? Nosso lar, a Caminho da Luz, Gênesis, há 2.000 anos e Paulo Estevão. Para falar aqui a mão inteira, né? Então vocês têm 5 para cá. Quem já leu, lê de novo, que vale a pena, tá? 5 para cá para nós. Eu comecei em livro, o Evandro não leu ainda, eu não editou ele. Não, e alguns eu não li, mas aí eles me ajudam, né? O que a gente não leu, eles trazem, né? Então, muito bem. Gente, é uma alegria muito grande, né? Aí vai ter uma aguinha com gás agora, né? Enquanto a gente confraterniza, o Luiz vai tocar umas musiquinhas para nós, né? Para a gente
também harmonizar os sentimentos da alma, né? E vamos fazer tudo isso uma homenagem, né? A Chico, nosso querido Chico, que é o patrão dessa casa, que com certeza onde está olhando por nós, não tenhamos dúvida disso, né? Querido e amado Chico, nós vamos então fazer essa homenagem a ele, mostrando que tudo que ele escreveu, né? Que acho que o que nós falamos aqui foi tudo que ele escreveu, né? Menos a Gênesis, né? Para não falar que foi tudo. Então, a grande obra do Chico, maravilhosa obra, né? Nós vamos valorizar essa obra lendo e vamos homenageá-lo com as músicas e com o amor do nosso coração, dizendo que o seu grande trabalho, o seu mediunato, não foi em vão. Né? Que tudo que ele fez, para nós valeu. Nós vamos seguir os passos dele, de Jesus, e nós vamos estar juntos na terra regenerada. Porque Deus quer. Não ia falar se Deus quiser, não, porque Deus quer.